E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. E hoje, especial, estou aqui com o pastor Vitor, num bate-papo. Lembrando o seguinte, mês passado eu lancei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que eu fiz uma entrevista com o pastor Infante. E aí, qual é a perspectiva? O pastor Infante, ele já jubilou no ministério, apesar dele continuar ativo, mas na sua prática diária ele está jubilado. Ele teve um ministério maravilhoso, de mais de 30 anos de ministério, é avô, sabe, já está ali, já pendurou a chuteira, digamos. E o pastor Vitor está na metade da caminhada, então estou fazendo aqui essa perspectiva. E depois, mês que vem, com o pastor Rodrigo, que está no início da caminhada. Então, como cada pastor vive aí a sua vida e encara o ministério, tá bom? Então é meio descontraído, mas também sério, com certeza, certo? Então, sem mais delongas, antes de começar, por favor, se inscreva no canal, deixa like, compartilha. Vamos chegar a 1000 inscritos, você pode me ajudar com isso, tá certo? Então é isso aí, já dá like aí, já compartilha que vai valer muito a pena, né, pastor? Sem dúvida. Pastor aqui aceitou meu convite e fico muito feliz com isso. E aí, claro, vou fazendo perguntas aqui para ele se apresentar. Então, para começar, pastor, o senhor nasceu num lar cristão ou não, ou a sua família não era cristã? E se não, como é que foi o seu conversão, né? Até assim, conhecimento de Jesus, né? Porque eu nasci num lar cristão, então para mim, tipo, era natural. Mas para o senhor, como é que foi? Meus irmãos, boa tarde a vocês. Bom poder participar desse momento aqui com a Alba. Ela é muito dinâmica e ela pensa em diversas formas de ser proativa no reino. Aí eu agradeço a ela essa oportunidade de fazer parte de mais essa iniciativa dela. Como é que foi a minha experiência? Eu cresci num lar onde não havia nenhum referencial de evangelicalismo. Então, nós não conhecíamos crente. Eu não me lembro de ter conhecido um crente na minha infância, né? E meus pais, apesar de terem muitos bons valores, de terem muitos bons princípios, eles não tinham conhecimento do Evangelho. Aí eu cresci com o temor de Deus, minha mãe tinha, mas eu cresci sem um referencial do que é a verdadeira fé. Ao mesmo tempo que minha mãe me levava em Aparecida do Norte, lá em São Paulo, ela me levou, né? Cresci em São Paulo. Ela também assim fazia eventos religiosos da religião afro em nossa casa nas sextas-feiras. Então eu cresci com o pé voltado ao catolicismo, com o pé voltado às religiões afro e assim sem um referencial certo. Aí foi assim até a minha adolescência, mas como meus pais sempre gostaram muito de ler, eu acabei recebendo isso deles. Então, assim que eu aprendi a ler, e eu fui da época da cartilha, Beabá, eu começava a ler revistinhas de Turma da Mônica, de Tio Patinhas, comecei a ler livretos já assim com 9, 10 anos, e aí eu comecei a ler a Bíblia também. Aí até os meus 15 anos, que foi quando eu criei em Cristo, eu já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas, o Apocalipse. Então, assim, como eu era muito familiarizado com esses livros, eu sabia que existia um inferno. Eu tinha um medo tremendo do inferno. Fato que eu ficava pedindo a Deus para não deixar eu morrer e ir para o inferno. Minha religiosidade, eu ia para a casa do meu irmão e no trajeto eu tinha que passar por dentro do cemitério da nossa cidade. Eu ficava na capelinha do cemitério, lendo a Bíblia e pedindo a Deus para não deixar eu ir para o inferno. Aí, providência de Deus, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu passava perto de uma igreja e me permitam ser transparente. Tinha umas meninas também de seus 15, 16 anos na porta da igreja, que elas eram muito simpáticas. Aí elas me evangelizaram com a simpatia delas, se vocês entenderam o que eu quis dizer. Por causa delas eu entrei na igreja um dia, e foi justamente no dia que o pastor estava tomando posse. O pastor pregou a mensagem, ele fez um apelo, e o fato é que como foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu não entendia nada do que estava acontecendo, nada mesmo. Os cânticos eu não sabia para onde é que ia, para onde é que não ia, a mensagem do pastor, eu não lembro qual foi o texto, eu não lembro o que ele falou, mas no final da mensagem ele perguntou quem gostaria de receber Jesus.
E eu vou dizer para vocês, eu não entendi nada, mas eu queria Jesus na minha vida. Ali eu manifestei uma decisão, e eu não sei se a minha conversão foi ali. O pastor ele foi muito cuidadoso em trabalhar com os decididos. E nesse processo, aí eu não sei se eu me converti naquele dia, ou se eu vinha me converter no processo de discipulado que ele fez. O fato é que, pela misericórdia de Deus, aos 15 anos eu tomei uma decisão, e hoje, com 48, continuo crendo. Nossa. Louvado seja o Senhor. Amém, que legal, viu? É muito bom ouvir testemunhos. Eu, que nasci na igreja, não tenho essa experiência, apesar de ter minha experiência, mas eu acho assim muito interessante como Deus vai guiando, né? Sim. E esse desejo de conhecer a Deus, então ele foi orientando todos os passos, né? Pensando assim em alguns fatores associados, eu estudava numa escola e assim, eu nunca fui um bom aluno, eu matava muita aula, então eu era aluno turista. Na época eram cerca de 50, 60 alunos numa sala de aula, então o professor não tinha nem tempo para fazer chamada. Eu me aproveitava disso e matava muita aula. Aí aconteceu de eu chegar na escola numa noite, e na noite anterior foi um grupo de pessoas que hoje eu conheço, são os gideões. Eles foram lá distribuir Novos Testamentos. E eu fiquei chateado, porque no outro dia eu cheguei, todo mundo tinha um Novo Testamento, menos eu. Todo mundo. Para vocês perceberem, o pipoqueiro que vendia pipoca do lado de fora, ele recebeu um Novo Testamento. E o pipoqueiro tanto não sabia ler, quanto o pipoqueiro ele era blasfemo. Aí ele pegou as folhas do Novo Testamento e usava de guardanapo. Então ele vendia pipoca, rasgava as folhas e dava de guardanapo. E eu no meu coração chateado, todo mundo leu o Novo Testamento. O pipoqueiro ganhou e está arrancando as folhas, e eu não tenho esse Novo Testamento. Vocês vão entender o significado disso se souberem que há 30 anos atrás o acesso à Bíblia não é tão fácil como hoje. Então eu tinha 15 anos, está indo aí seus 35 anos mais ou menos. Então o acesso à Bíblia não é tão fácil como hoje. Por isso que eu estou dizendo que para mim ter o Novo Testamento era tão importante. Aí, como o meu irmão ele tinha esse Novo Testamento, eu usava ele de bolso. Era esse Novo Testamento que eu ficava para cima e para baixo, que eu ficava lá no hospital, que eu ficava na capela do cemitério, lendo Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse. E por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, um pipoqueiro recebeu o Novo Testamento, arrancou as folhas e usou de guardanapo. Não sei o que aconteceu com ele, que Cristo na sua sabedoria tenha alcançado o coração dele ao longo dessas décadas. Mas teve alguém que não recebeu o Novo Testamento ali, mas aproveitou o Novo Testamento que o irmão recebeu. E por causa disso, entre outros fatores, Jesus Cristo entrou na minha vida. Vale a pena distribuir a palavra de Deus, vale a pena evangelizar. Tem fruto que a gente vai ver nessa vida, mas tem fruto que com certeza a gente vai perceber na eternidade. É verdade, é verdade. Ô pastor, o senhor falou que a capela do cemitério era seu gabinete. E a gente está aqui no gabinete do pastor. Então, já aproveitando esse link, como é que foi então para o senhor chegar a ser pastor, né? Como é que foi essa decisão? Porque eu acho que talvez tenha jovens aqui que talvez aspirem até o ministério, né? Como é que foi esse processo até chegar lá? Então, algo maravilhoso que a gente vê na Bíblia. A Bíblia diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. A ideia é que o Senhor ele tem um meio surpreendente para lidar com cada um. Ele tem um meio próprio com cada um de nós. Então, conversão, chamado para o ministério, não tem receita de bolo. Cada caso é único, cada um vai ter a sua experiência. No meu caso, eu com meus 15 anos, quando eu criei em Cristo, por eu já gostar de ler, eu já estar um pouco familiarizado com algumas passagens da Bíblia, as pessoas percebiam em mim tanto interesse, quanto elas percebiam em mim facilidade para entender alguns textos da Bíblia. Aí o meu apelido na igreja era pastorzinho, rapazote, 15 anos, sim. Muito familiarizado com a Bíblia, né? O pastor, ele investiu bastante em mim. E aí os meus primeiros momentos na igreja foram de bom envolvimento.
Aconteceu depois de uns 2 anos que eu me desviei. Parênteses, pior período da minha vida. Fiquei cerca de uns 4 anos desviado. Aí nesse período desviado, continuava lendo, com temor de Deus, mas longe do Senhor. Quando eu retornei, Deus fez de uma maneira muito assim preciosa, que eu retornei já com um chamado, querendo fazer algo mais pelo Senhor. Aí na época a igreja que eu fazia parte, muito missionária, ela teve um desafio, e aí o pastor da igreja, ele teve a coragem de fazer o que eu não sei se eu teria. Eu, com pouco tempo de retorno, eu falei que queria ir para o seminário, e o pastor endossou o meu chamado, apoiou a igreja a me enviar. Aí, inicialmente, o pensamento era ser missionário. Ao longo do curso, a gente foi percebendo que a minha vocação, o meu chamado, era mais ministerial, pastoral, do que ministerial, missionário. E aí, ao longo desse processo, foram 5 anos o meu tempo de seminário. As igrejas por onde eu passava, o corpo confirmava. Os pastores sentiam segurança na minha pregação e a igreja gostava de quando eu pregava. Aí, ao longo desses 5 anos, o Senhor foi confirmando, de tal maneira que quando eu terminei o curso, eu procurei o meu pastor, abri o coração com ele, disse para ele que eu sabia que a igreja tinha investido em mim, pensando no trabalho transcultural, mas que a minha convicção era de um ministério pastoral. E aí veio a confirmação final, O meu pastor, eu pensei que ele ficaria desapontado, ele me falou o seguinte: olha, Vitor, tanto eu quanto a igreja sempre vimos em você um pastor, não um missionário. A gente só estava esperando você perceber isso também. Aí para mim foi uma confirmação final. Foi a partir daí que o pastor pediu o meu conselho e eu fui ordenado ao ministério. Ah, que legal. Ô pastor, uma coisa que está permeando a nossa conversa é que o senhor desde cedo gosta de ler. Isso. Aí assim, para curiosidade, antes da gente avançar, sem ser a Bíblia, que obviamente é o seu deleite, tem algum livro, aqui tem um monte, tem algum livro assim que o senhor gostou muito, que marcou sua vida, alguma coisa assim? Então, vamos lá. Eu gosto de ler e eu vou dizer para vocês, sem exagerar, eu lia até bula de remédio. Então, assim, eu estava sem fazer nada, eu pegava a bula de remédio e eu ficava lendo. E era uma maneira que eu tinha de exercitar a mente, eu ficava contando letras, contando vogais, então sempre gostei de ler. E eu posso dizer para vocês que eu li de tudo. Então, eu lia livros assim cristãos, Sim. lia livros seculares, e sem escandalizar ninguém. Eu lia Paulo Coelho, eu lia Khalil Gibran. Como eu vim de um ambiente assim muito voltado ao ocultismo, tem um livro de macumba chamado Livro de São Cipriano. Já ouviu falar? Não. Então, esse livro de São Cipriano, tem gente que diz que ao ler o livro recebeu possessão demoníaca. Nossa. Aí eu sempre gostei de ler, e assim, aquele meu jeito um pouco iconoclasta, sabe, aquele meu jeito assim de não acreditar muito nas coisas, eu peguei esse livro para ler. Gente, para ver o que acontecia. Não, eu tinha certeza que isso não me aconteceria porque Cristo está em mim, Ah, o senhor já era salvo. Estava longe do Evangelho, mas eu já tinha essa base doutrinária. E tinha um temor, Porque durante a história do Senhor a gente vê assim que tinha aquele temor pelo Senhor. Exatamente. Aí eu fui ler esse livro para afrontar o livro. Certo. Para afrontar o livro, viu? Ela falou sobre um livro que marcou a minha vida. Eu vou falar do livro de São Cipriano? Não é isso daí não. Foi para afrontar. Bom, o fato é o seguinte, como eu estou dizendo que eu lia vários livros. Então, autores com os quais eu me identifiquei bastante. Eu gostava muito de Shakespeare. Eu li cerca das muitas obras dele, eu li cerca de umas 12. Então eu gostava muito de Shakespeare. Mas assim, dos livros que eu já li, os que mais me marcaram, eu vou citar aqui 2 e eu incentivaria você a ler. O primeiro é Cura pela Palavra. O autor é o pastor chamado Marcelo Aguiar. Então um livro muito precioso, ele consegue tirar leite de pedra. Aquelas passagens bíblicas que a gente já conhece, ele tira tantas lições espirituais. Um segundo é o Por que Tarda o Pleno Avivamento. O autor se chama Leonardo Ravenhill. Aí são 2 livros que me impactaram bastante.
pensando em autores, o que tem do Ravenhill eu compro e leio, o que tem do Marcelo Aguiar eu compro e leio. Eu gosto muito também dos livros do Hernandes, do Martin Lloyd Jones. Mas se eu fosse citar dois para sua edificação espiritual, dois assim que para mim fizeram muita diferença, eu citaria esses. O Leonardo Ravenhill, Porquetá do Pleno Avivamento, e o Marcelo Aguiar, Cura pela Palavra. Legal, gostei, viu? Não li ainda, mas eu vou ler, vou buscar, vou ler, que deve ser muito bom. Ô pastor, ainda nessa questão pessoal, o senhor tem algum esporte favorito que o senhor gosta? Andar de moto. Andar de moto. O homem, depois que faz 40 anos, ele quer resgatar a juventude de alguma maneira. Aí depois dos meus 40, eu comecei a andar de moto. Por isso que a aula está falando isso. Eu gostava de vôlei. Sim. Eu gostava também de ping-pong. Foi até as duas maneiras que eu tive para me aproximar da mulher que hoje é minha esposa. Então a gente no seminário, né? A gente tinha vários gostos afins. E entre esses gostos afins tinha o vôlei, tinha o ping-pong. Aí eu gostava muito de vôlei. Ah, legal. Em Peniel a gente costuma jogar muito, né, Chequinho? A gente aprende lá, é muito bom. Eu acho que os nossos ouvintes, por estarem familiarizados com o Alba, devem saber mais ou menos do que a gente está falando. Os institutos que tanto o Alba quanto eu estudamos foram da Missão Novas Tribos, Regime Interno, a parte bíblica, o Instituto Peniel, e a parte missiológica, o Instituto Shekinah. Aí tinha os momentos de esportes. Isso, tinha lazer, lá ainda tem, né? Os jovens estão lá, eles estudam bastante, trabalham, mas também tem o lazer, que é muito bom. Exato, né? Muito precioso. A interação é muito boa. E lá o senhor conheceu sua esposa? Isso, então, quem conhece Peniel fala uma frase que diz assim: é em Peniel que as coisas acontecem. Então a pessoa vai solteira, aí o rapaz está num ambiente onde tem várias moças solteiras. A moça está num ambiente onde tem vários rapazes solteiros. Aí aconteceu de lá em Peniel eu conhecer a pessoa que hoje é minha esposa. Eu vim daqui da Bahia, ela tinha ido de São Paulo, porque lá tem pessoas de todo o Brasil. Aí ao longo do tempo a gente foi se conhecendo, né? A gente foi tendo um sentimento um pelo outro, e o Senhor confirmou, louvado seja Ele. Amém. Estamos casados já há 22 anos, temos um filho de 20 anos e o outro de 14. Que bênção. Jovens, né? Filhos jovens. Ô pastor, e como é que foi aí para o pessoal também entender, como foi para o senhor chegar aqui na primeira igreja, para ser pastor, né? Que tem... a pessoa não entrega assim um currículo, né? Na portaria, eu quero ser pastor. Como é que acontece? Para o pessoal aqui entender. E isso que a Alba falou, que a pessoa não entrega currículo, não deveria, mas já estou entregando. Olha, tá vendo? Bastidores. Então, o que acontece, né? É que o ministério não é profissão, é vocação. Então, o ministério não é profissão, é vocação. Por isso que a gente não faz currículo. No meu caso, eu sou filho de uma igreja pequena. Então, a igreja da qual eu sou filho, a Igreja Batista Bíblica Liberdade, tem uma dívida de gratidão impagável com ela. A igreja pequena, na época tinha cerca de 28 membros, enviou a mim e mais 2 pessoas para o seminário. Parênteses, a igreja não tinha tempo e nem condições de pagar o pastor, mas investia em missões. Quando eu terminei o curso, a igreja pequena, meu pastor, como eu pensava em passar uns 2 anos numa tribo, para ter uma noção de campo. Já tinha convicção de ministério pastoral, mas na minha cabeça, eu queria ter uns 2 anos numa tribo para conhecer um trabalho transcultural. Aí o pastor da igreja que eu fazia parte, pastor Estélio Braga, ele entrou em contato com algumas igrejas da nossa região para que eu pudesse falar um pouco desse período na tribo, a fim de levantar mantenedores para aquele período ali. É uma prática comum aqui entre nós, abrir o espaço para que o missionário possa falar um pouco do seu ministério. Aí eu falei em algumas igrejas, e entre essas igrejas, falei aqui na primeira igreja. Não conheci ninguém me conhecia, e assim, a igreja se identificou comigo. A mensagem que eu preguei, a igreja se identificou. Eu não sabia que eles queriam um pastor auxiliar. Aí eu preguei sem saber, e depois disso, a liderança da igreja, ela procurou ver onde mais eu ia pregar, e sem eu saber, ela começou a me acompanhar.
Aí eu ia pregar numa outra igreja, a liderança me acompanhava, para ir me conhecendo um pouco mais. Nesse ínterim, minha esposa estava grávida, já estava assim com seus 7 meses de gravidez. O pastor da igreja aqui, o pastor Infante, me procurou, falou do interesse da igreja e queria que eu ficasse aqui alguns meses para me conhecer. Mas eu expliquei para eles que, como a minha esposa estava grávida, ela é a filha mais velha, a única filha, ia ser o primeiro neto. Então, por consideração à minha esposa e à minha sogra, eu entendia que era para ter esse momento na casa da minha sogra em São Paulo. Aí a gente ficou lá em oração e eu, entre outras coisas, fiquei orando, dizendo para Deus o seguinte, que se fosse do Senhor, era para ter essa certeza não apenas no meu coração, mas também no coração da minha esposa. E nesse período aí, minha esposa ela falou que ela sentia essa certeza de que a direção de Deus era para vir para cá. A igreja fez o convite e desse convite nós já estamos aqui há 20 anos. Sim. E o senhor fez 20 anos agora em setembro. Isso. Agora no dia 10 de setembro, completei 20 anos de ministério aqui na igreja. Esse vídeo é comemorativo. Aí, comemorativo. 20 anos. Ô pastor, então assim, nessa experiência já, aí já tem uma trajetória, né? Qual seria a maior tristeza ou a maior dificuldade como pastor? Perfeito. Né? No ministério, né? Meus irmãos, antes de responder essa pergunta de Alba, entre tantas coisas que eu sou encantado com a igreja que eu faço parte, que eu sou apaixonado por essa igreja. Quem conhece a igreja sabe que é uma igreja com um templo grande. Dizem que o templo dessa igreja já foi o maior templo batista da América Latina, década de 70, mais ou menos. Quem olha para a igreja pensa que é uma igreja de rico. Aí eu vim de uma igreja simples, e meu pai, ele era um homem tão simples, que quando ele estava vivo, ele vendia sandália na feirinha que existe aqui na cidade. Então você chegaria no domingo, ia ter uma lona no chão, um bocado de par de sandália, era meu pai vendendo. Aí assim, eu, uma pessoa de origem simples, de uma igreja simples, um seminário simples. Aí essa igreja, que era tida como uma igreja, o pessoal fala que é de rico, né? Não, muita gente simples. Mas eu não conhecia isso. Aí a igreja, pastor Infante, um homem de bom know-how no ministério, me receberam assim com muito apreço, muito apreço. E uma das coisas assim que eu tenho uma admiração pelo pastor Infante, desde o primeiro momento que eu cheguei, eu, um rapazote de 28 anos, pastor Infante, um homem experiente, ele me tratou no ministério dessa maneira. Ele nunca se colocou assim, ele sempre me tratou de igual para igual. Aí eu queria aproveitar para ressaltar essa palavra de apreço que eu tenho por essa igreja e também pelo pastor Infante. Respondendo aí a pergunta, a maior dificuldade? Maior tristeza no ministério, né? Lidando com pessoas também, né? Meus irmãos, eu tenho uma tristeza do copeiro de José. Lembra, José ficou preso, aí estava o copeiro? Aí tem uma parte lá que o copeiro ele sai da prisão, deixa José esquecido na prisão 2 anos. Quando o faraó faz dizer que teve um sonho, o copeiro diz assim: dos meus pecados me lembro eu. Aí a minha tristeza é ver as muitas falhas que eu cometi e que eu cometo no ministério. Aí a minha tristeza é realmente assim, não gostar da minha personalidade, não gostar de muitas das minhas atitudes, não gostar da maneira como muitas vezes eu ajo. Aí a minha tristeza não é com o ministério em si, é com a minha inaptidão, com as minhas muitas falhas em lidar com situações do ministério. E eu posso dizer para vocês que não é da boca para fora não. Papai do céu e eu que sabemos como é que essas coisas me afligem constantemente. E ainda nesse tom, agora mudando, qual é a alegria? A maior alegria de um pastor na igreja? Vamos lá. No ministério, né? São frases de efeito que eu não queria que soasse apenas como frases de efeito. Eu costumo dizer que a igreja que eu faço parte não é melhor do que igreja nenhuma, porque toda igreja custou o sangue de Cristo, todas são igualmente importantes. Não é melhor do que igreja nenhuma.
mas para mim é a melhor igreja do mundo. Então, assim, entre as minhas alegrias está o privilégio de fazer parte de uma igreja que realmente tem um coração no altar. Uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ama a obra missionária, uma igreja assim que se dispõe realmente a oferecer o melhor para o Senhor. Aí a minha alegria é poder cuidar de pessoas que realmente procuram ter um coração segundo Jesus Cristo. Aí é um pessoal que nos abençoa muito. E me permitindo ser brincalhão, eu vou dizer para vocês o seguinte: toda igreja tem carne de pescoço. Conhece essa expressão, né? Toda igreja tem bucha de cena. Mas na nossa igreja, até os carnes de pescoço, até as buchas de cena abençoam. Então, assim, a minha alegria é poder realmente servir ao Senhor. Como disse Paulo, né? Era grato a Deus porque o considerou apto para o ministério. Glória a Deus. Eu não nasci nessa igreja. Não, eu nasci aqui, mas fui para outra e tal. Mas uma coisa que a gente vê em várias igrejas, em outros contextos, e aí eu tô falando assim, para a glória de Deus e tudo, é que em outras igrejas, muitas vezes as pessoas não ficam muito tempo. Mas aqui tem essa questão de permanência, né? Então isso é bondade de Deus, misericórdia de Deus no ministério, e a gente fica muito feliz. E eu trouxe um presentinho em nome do meu canal para o pastor, comemorando aí os 20 anos de ministério dele. Comprei uma lembrancinha para ele usar aí em algum domingo, e vai ser bom, viu? Então, eu acho que o pessoal do canal deve estar curioso, né? Sim, pelo menos eu estou. Vamos abrir aí para ver, e fica ainda aí que tem mais alguma coisinha aqui pro final, uma perguntinha, né? Aí a lembrancinha. Meus irmãos, olha. Usa muito, né? Todo domingo, toda quarta. E assim, a Alba, com muito bom gosto na escolha da gravata. Alba, gostei bastante, viu, Alba? Obrigada. Muito obrigado. Fico muito feliz. obrigado. Pastor sempre usa muito terno, né? Camisa, tudo. Então fica aí essa lembrancinha. Então, comemorando aqui os 20 anos do ministério dele, eu queria muito gravar esse vídeo nesse mês, justamente para não perder esse momento que é muito especial. 20 anos de ministério é uma bênção mesmo, assim, muito grande. Ô pastor, caminhando quase pro final aqui, o senhor é um homem que está com 40 e poucos anos, né? Pai... 50, 48. 48? Olha, achei que era até menos. Pai, né, e tudo, casado. Qual seria, assim, o conselho que o senhor daria para homens que estão nessa faixa etária, que tem já seu emprego, sua família, mas sempre precisam de uma palavra de ânimo, né, como homem, assim. Então, o pastor Infante, eu pedi para falar mais para questão de idosos, você assiste lá, você não assistiu, e aí o pastor, questão, assim, de homens que já tem até uma vida comum, do dia a dia, mas que às vezes estão precisando de uma palavra aí de ânimo, né, nesses dias. Perfeito. Antes de falar isso, a Alba tinha pedido também para eu pensar no filme que eu pudesse indicar. Verdade. Eu queria pegar esse gancho porque tem um filme que realmente é encantador. Se você puder, assiste esse filme, O Violinista no Telhado. O Violinista no Telhado. É um filme feito na década de 70. Naquela época as pessoas não se preocupavam com grandes produções, elas se preocupavam com bons enredos. Então o filme ele é contagiante, tanto pela história quanto pela sua trilha sonora. Então, se você puder, assiste esse filme, O Violinista no Telhado. Sim. Como pai, num certo sentido, eu sou a pessoa ideal para falar certas coisas, mas eu também sou a última pessoa para falar certas coisas. Deixa eu explicar. Quando eu falo que eu sou a pessoa ideal, não é querendo encher a minha bola. É porque, pela misericórdia de Deus, eu tenho um bom casamento, eu tenho muitos bons filhos e eu tenho um bom ministério. E aí, nesse sentido, para mim fica fácil falar. Mas eu acabo sendo a última pessoa para poder falar isso, porque foi só a graça de Deus, foi só a misericórdia. Então, por exemplo, os meus filhos, não é só porque eu sou um pai coruja, um pai babão. É porque os meus filhos, eles têm um comportamento, uma conduta que me orgulha enquanto pai. Para você ter uma ideia,
Meu filho tem 20 anos, o mais velho, o mais novo tem 14. Eles têm uma diferençazinha de idade. Eu nunca precisei separar uma briga deles. Nunca precisei. Eu nunca vi um chamar o outro de bobo. Sabe aquelas ofensas mínimas? Palavrão eles já não falam mesmo. Assim, eu preciso pedir para eles pararem de brincar e não para parar de brigar. Então são os meninos, são os rapazes muito piedosos, envolvidos com a igreja, tementes a Deus. Por que isso? Só vejo a graça do Senhor, só a misericórdia do Senhor. Aí, num certo sentido, eu estaria apto a falar sobre criação de filhos, porque eles mostram que assim são bem criados. Mas no outro sentido, eu sou a última pessoa para falar, porque não fui eu, foi a graça de Deus. Meu casamento da mesma forma. Aí qual o conselho que eu dou para vocês? Qual o conselho que eu dou? Honre o Senhor, e o Senhor vai te honrar. Faça de Deus a sua prioridade, e você vai se tornar a prioridade de Deus. Coloca o Senhor à frente da sua vida. Meus irmãos, olha, com as falhas que eu tenho, com as limitações que são muitas, com os erros e as cabeçadas, pela misericórdia de Deus, eu tenho temor do Senhor. Eu tenho medo de Deus. E eu quero realmente ter um coração quebrantado diante dele. Eu acho que Deus, pela sua misericórdia, tem abençoado essa atitude na minha vida. Então, como marido, tema a Deus, e por temor a Deus, valorize a sua esposa. Enquanto pai, tema o Senhor, e por temor ao Senhor, procura ser um bom referencial para os seus filhos. Eu vou dizer para vocês isso, nada que eu tenho é por minha causa, é tudo pela graça de Deus. E Deus, na sua bondade, Ele talvez esteja honrando comigo aquela palavra dele: eu honrarei aqueles que me honram. Então, meu irmão, honra o Senhor, peça misericórdia para Deus nas muitas cabeçadas que você der. Põe o rosto no chão, derrama a sua alma e peça a misericórdia do Senhor. Ótima palavra. Fica aí o desafio para você. Depois acho que vou fazer um recorte e colocar só isso no canal, e vale muito a pena. Pastor, o Paulo, apóstolo, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos de referenciais, de exemplos. Tem alguém na vida do Senhor que é um referencial, que é um exemplo, que o Senhor olha e o Senhor com temor fala: poxa, eu quero espelhar, eu quero ser bênção como fulano, assim, há anos ou hoje em dia, né? Tem alguém assim? Então, ao longo dos meus anos, tanto de formação quanto de ministério, eu sou privilegiado porque eu posso dar diversas referências. Então, por exemplo, no seminário, a gente teve um professor, Alfredo Otto, seu Alfredo, homem piedoso, homem íntegro, homem que realmente marcou a vida dos seus alunos, das pessoas que conviveram com ele. Então, assim, eu posso citar diversos outros professores, sabe? Pessoas que realmente a vida no altar. Aí, se eu fosse destacar um, seria seu Alfredo. A gente teve um missionário chamado Brian, um missionário, servo de Deus. Mas, assim, trazendo para mais perto, para o período recente. Vitória da Conquista tem vários pastores que são referenciais. A gente tem um pastor, José Silvestre, um homem assim com mais de 70 anos. A gente tem um pastor, Davi Thompson. A gente tem assim várias pessoas que são referenciais. Mas eu particularmente destacaria duas. O pastor Estélio, meu pai no ministério. O pastor Estélio Braga, ele foi a pessoa que Deus usou para que eu pudesse ir para o ministério. E assim, o pastor Infante, que nesses 20 anos que eu estou aqui, tem sido um paizão para mim. Então, entre tantas pessoas, sem querer menosprezar as demais, se eu fosse destacar, eu destacaria o pastor Estélio e destacaria também o pastor Infante. Legal. É muito bom nós termos referenciais, né? Exemplos de vida como esses homens. A última pergunta, e aí as considerações finais. Pastor, 20 anos, passou. Agora, os próximos anos. O senhor tem sonhos, o senhor tem objetivos, o senhor deseja o que, assim, para o futuro? Os próximos 20, né, gente? Em aspectos diferentes. Vamos lá. A igreja que eu faço parte, ela teve uma trajetória
que já se vão 123 anos. Servos de Deus, pessoas com falhas, com limitações, mas todos eles servos de Deus. Aí, assim, na minha perspectiva, que eu possa fazer jus à história que me foi trazida. Então, foram pessoas que, como a Alba disse, ficaram anos e anos na mesma igreja. Pastor Gerson Rocha, 43. Pastor Infante, 35. E ninguém tem nada que desabone a conduta deles. Nada. Então, assim, não é que foram perfeitas, mas a idoneidade moral, a idoneidade ministerial é indiscutível. No meu coração, que eu possa ter um ministério que faça jus, seguindo nesse sentido. A igreja, ela tem uma obra que tem sido desenvolvida, que realmente é bem expansiva. Aí, no meu coração, a minha perspectiva é que a gente possa manter o que a igreja faz e que, se Deus se agradar, a gente possa expandir o que está sendo feito. Num sentido pessoal, gozar a vida com a mulher da minha mocidade, que eu possa, assim, ter mais anos com o bom casamento que eu tenho com a minha esposa, que eu possa ver meus filhos se casando, possa ver eles tendo seus filhos e todos caminhando na presença do Senhor. Aí, assim, nada, como é que a gente pode dizer? Eu não quero subir o pico Everest. Sim. Então a gente não quer redescobrir a América, a gente não quer impossível. É só essas coisas simples da nossa caminhada com o Senhor. E assim, me veio ao coração aqui destacar uma terceira pessoa, que para mim é um referencial. Uma terceira pessoa, eu creio até que eu cometi um erro de não ter citado ela desde o início. Pastor Sidney Siqueira. Ele foi um missionário entre os Yanomamis, e ele, ali entre os Yanomamis, ele, a esposa e os filhos tiveram tanta malária que chegou uma hora que os médicos disseram: olha, vocês não têm mais condições físicas de estar aqui no campo. Aí eles foram meus professores no Instituto Bíblico Peniel, e do Instituto Bíblico Peniel eles fizeram parte do ministério dessa igreja. Aí eu conheço o pastor Sidney, a sua esposa e seus filhos há décadas, e eis outro homem de idoneidade moral, de integridade, piedade, humildade. Eis outro homem com a vida no altar. É uma outra pessoa na qual eu me espelho, pela qual eu tenho muita admiração. Obrigada, pastor, pela entrevista maravilhosa. Foi ótimo aqui, muitos assuntos muito bons. Deus abençoe muito a sua vida. Meus irmãos, já ouviu a expressão jogar confete? Então, sem rasgação de seda, eu posso dizer para vocês que Alba tem sido um presente de Deus para a nossa igreja. Tem sido um presente de Deus em tudo que ela se dispõe a fazer. Junto com ela, nós temos também a nossa irmã Ângela, que tem sido um outro presente de Deus. Alba, ter você aqui fazendo parte da nossa igreja, do nosso ministério, nos enriquece bastante, viu? Obrigada bastante. Deus abençoe. Obrigada. Gente, obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Foi ótimo o bate-papo. Se vocês quiserem mais perguntas, alguma coisa, respostas. Mas é isso aí. Obrigada mesmo por você me acompanhar. Pastor, mais uma vez, agradeço. Muito bem. Muito bem. Um carinhoso abraço a todos vocês, viu? Pronto. Amém. Deus abençoe e até a próxima.